Fala aí, galera do YouTube. Nessa aula nós vamos dar início a um curso básico de Excel 2016. Tá bom? Um programa muito utilizado na área de contabilização por trabalhar com planilhas eletrônicas. Nesse curso básico, você vai aprender a usar as funções básicas do Excel, tá bom? Futuramente você pode trabalhar com um curso mais avançado, ok? Que eu também irei estar disponibilizando. Seguinte, para começar nós vamos abrir o programa. No meu caso aqui, a versão do meu Windows é a versão 10, Windows 10, né? Então, lá no 7, lá no 8, no 8.1, não vai ter tanta diferença, tá bom? Só vai ter uma pequena diferença relativa no 8, mas no 7 e no 8.1, para quem usa, não vai ter. Então, vamos começar clicando no menu iniciar, certo? Nesse botãozinho aqui inferior. Depois, vamos procurar aqui todos os aplicativos. Ok, ao clicar em todos os aplicativos, ao ser exibidos nossos programas que nós temos instalado, nós vamos procurar aqui o Excel. Aqui está Excel 2016, como eu já falei. Clicar. Pronto, ao clicarmos no atalho do Excel 2016, nós vamos nos deparar com essa tela, tá bom? Nessa tela, o Office, como um todo, ele sempre vai exibir uma primeira tela disponibilizando alguns modelos de acordo com o programa do pacote. No caso do Excel, nós temos aqui alguns modelos de pastas de trabalho que podemos usar. Como o nosso foco é trabalhar desde a parte inicial, então nós vamos clicar aqui em pasta de trabalho em branco. Ao clicar, nós vamos nos deparar com essa interface, certo? Para quem já trabalha com versões anteriores do Excel, não vai ter muita diferença. Quem trabalha aí com a 2007, principalmente 2010, 2013, não vai notar tanta diferença, ok? Então, mas de qualquer maneira a gente vai conhecer um pouco dessa interface, certo? Essa primeira aula ela se torna um pouco mais prolongada pelo fato de que é a apresentação do nosso programa. Então, primeiramente, nós vamos observar na parte superior a nossa barra de acesso rápido, aqui no nosso canto superior esquerdo, certo? Essa barra de acesso rápido, ela pode ser personalizada de acordo com a necessidade do usuário. Se o usuário trabalha executando funções repetitivas, ele pode configurar essa barra de acesso rápido com os principais comandos que ele usa no seu dia a dia, tá bom? Ela, por padrão, vai vir com 3 comandos iniciais, que é o comando salvar, o comando desfazer e o refazer, certo? Logo do lado, nós vamos ter uma pequena seta. Essa seta que se encontra aí à direita, ela vai servir para as configurações, para a personalização dessa faixa ou dessa barra de acesso rápido. Ao clicar, você vai observar que aparecerá a mensagem personalizar a barra de ferramentas de acesso rápido, ou seja, como eu já falei, podemos adaptá-la à nossa necessidade, tá? Então isso aí varia de usuário para usuário. Como que eu sei qual opção colocar ou como que eu sei como fazer para personalizar? É o seguinte, observa que nesse caso aí nós temos 3 opções marcadas. Se você observar, vai ser as 3 que eu falei anteriormente, salvar, desfazer e refazer, porque elas já são ativas por padrão no nosso Excel, certo? Isso não quer dizer que a gente não possa tirá-las e substituí-las por outras, ou então simplesmente tirá-la. Mas, quando eu quero utilizar algum tipo de atalho, eu vou ver o atalho que eu quero e vou clicar nele. No nosso caso aqui eu tenho, por exemplo, visualizar, né, impressão e imprimir. Vou clicar.
Observe que já surgiu lá em cima o ícone do comando de visualização de impressão. Ou seja, se eu quiser uma visualização de impressão rápida, eu clico direto no comando e ele automaticamente já vai exibir, sem precisar eu ir em outras partes, sem precisar eu acessar outras partes do meu programa, certo? Então, se eu quiser remover o item, eu clico na seta do lado e clico na opção que está marcada a qual eu quero remover. Então, como eu quis remover a visualização de impressão, observo que ela não se encontra mais presente na minha barra de acesso rápido. Aqui, se eu clicar na minha barra de acesso rápido, nessa seta, eu também vou observar que aqui embaixo nós temos mais comandos. Quando eu clico em mais comandos, então vai abrir essa janela, a partir da qual eu posso ver todos os comandos possíveis dentro do Excel. Então, aqui em escolher comando em, nós vamos ter comandos mais usados. Esses comandos não quer dizer que você utilize mais eles, não quer dizer que exatamente seja você que os utiliza, mas a Microsoft, tá, que coloca alguns comandos os quais são mais comuns durante a manipulação de uma pasta de trabalho, tá bom? Se quisermos exibir todos os comandos, nós clicamos na seta e aqui tem várias opções, certo? Mas nós vamos clicar aqui, ó, em todos os comandos. Então, você vai logo observar que as opções são inúmeras. E se eu quiser adicionar algum item desse à minha barra de acesso rápido, tá bom? Por exemplo, pegar um qualquer aqui, vou clicar em abrir mapas 3D. Eu seleciono, clico em adicionar. Observa que aqui do lado ele já apareceu junto com salvar, desfazer e refazer, ok? Se eu clicar em OK aqui, obviamente o comando vai ser inserido na barra de acesso rápido, tá bom? Então, eu também ainda posso redefinir minha barra de acesso rápido. De repente eu coloquei alguns comandos, eu quero redefinir ela ao padrão, eu venho aqui nessa opção, clico nela e aqui tem redefinir apenas a barra de acesso rápido ou redefinir todas as personalizações. No nosso caso, a gente está trabalhando com a barra de acesso rápido, então nós vamos personalizá-la e nós vamos redefini-la. Então vou redefinir, sugerir essa mensagem, observa que só ficou os 3 comandos padrão. Eu vou clicar em OK. Muito simples. Aqui no meio nós temos pasta 1, Excel. O que é essa pasta 1? Os arquivos criados no Excel nós chamamos de pastas de trabalhos, tá? Então, como a gente acabou de abrir o programa e como a gente não criou nem nomeou essa pasta, então o Excel vai dar automaticamente o nome pasta 1, ok? Porém, se eu salvo essa pasta com um determinado nome, controle pessoal, por exemplo, no lugar de pasta 1, irá aparecer controle pessoal, certo? Então essa aí é a nossa barra de título. Aqui mais à frente eu vou ter, no meu caso, a conta de usuário, isso quando está logado. Aqui eu vou ter as opções de posicionamento da faixa de opções, que vocês vão já ver, tá? Onde eu posso definir essas 3 situações, tá bom? Então aí vai ser de acordo com o que você deseja. Temos o nosso menos para minimizar, temos a nossa restaurar, né, o nosso comando restaurar e temos o comando fechar, certo? Um pouco mais abaixo nós temos a nossa faixa de opções. Essa faixa de opções é um recurso que foi aplicado desde o Office 2007, certo? Onde ela facilita muito a vida dos usuários, porque todos os comandos são organizados em guias, tá, que possibilitam um acesso direto de acordo com o que o usuário esteja fazendo, de acordo com o que o usuário esteja trabalhando. Então nós vamos ter a guia página inicial, a guia inserir, layout da página, fórmulas, dados, revisão e exibir. Então essas são as nossas guias iniciais, ok? Sendo que na frente nós ainda temos um local onde podemos ter alguma dica ou pesquisar algum tipo de conteúdo relacionado ao Excel, ou relacionado a algum comando ou fórmula.
que é este aí, diga-me o que você deseja fazer, certo? Então, voltando para a nossa faixa de opções. A nossa faixa de opções, ela é dividida em três partes, tá bom? Que são as guias, os grupos e os comandos, tá bom? Então, essa organização vai ajudar o usuário a distinguir melhor em que área da sua parte de trabalho ele quer atuar. Se ele quer trabalhar, por exemplo, inserindo recursos, ele vai clicar na guia Inserir, tá bom? Onde ele vai ter uma aba de opções de recursos que ele pode inserir a uma planilha, a uma pasta de trabalho, tá? Por padrão, claro, vem selecionado a guia página inicial, certo? Então, temos também a segunda divisão, que são os grupos, tá bom? Então, os grupos, nós vamos ter um conjunto de comandos relacionados a uma determinada área da edição de um determinado conteúdo. Como assim? Observa que temos aí o grupo fonte. Esse grupo fonte vai conter comandos que vão atuar na edição da estrutura da letra. Se vai aumentar, se vai diminuir, se você vai mexer com a estrutura da letra em si, você vai precisar utilizar os comandos do grupo fonte. Logo do lado nós temos o grupo alinhamento. Esse grupo alinhamento, como o nome já diz, ele vai alinhar o conteúdo da tua planilha, tá bom? O conteúdo do local selecionado. Então, são grupos diferentes. No caso, o grupo alinhamento, ele alinha o conteúdo como um todo. O conteúdo que se encontra selecionado num determinado momento, certo? E o grupo fonte, ele mexe na estrutura da fonte, da letra, só para constar. Dentro dos grupos, nós temos os comandos, tá bom? Então, o que são os comandos? São as ações diretas, aquela ação que você quer executar e clica ali diretamente. Como, por exemplo, quando eu quero destacar uma fonte, colocando em negrito, eu vou e clico diretamente no comando negrito para que essa fonte possa ser destacada, ok? Então, o comando é a ação direta. Nossa faixa de opção ou de opções se divide então em três partes, que são guias, grupos e comandos, ok? Abaixo da nossa faixa de opções, nós temos, a começar da esquerda para a direita, temos aqui a nossa caixa de endereço ou caixa de nome, tá bom? Que futuramente, quando a gente começar a trabalhar dentro da planilha, vocês vão poder entender o que seria essa caixa de nome, para que ela serve. Logo aqui, nós vamos ter nossa barra de fórmula, certo? Essa barra de fórmula, ela vai sempre possibilitar que eu trabalhe com algumas fórmulas dentro do Excel, tá bom? Então ela permite o acesso às fórmulas que o Excel tem. E nesse campo branco aqui na frente, esse campo em branco, ele vai sempre exibir o conteúdo da área que se encontra selecionado, de uma célula que se encontra selecionada. Vocês vão já ver cada parte, certo? Logo abaixo nós vamos ter a nossa planilha propriamente dita, tá bom? Então você vai observar que nossa planilha ela vai ter uma estrutura de linhas e colunas, tá bom? Onde nós vamos ter as colunas, elas vão estar nomeadas com as letras do alfabeto, certo? Então essas colunas elas vão estar nomeadas de A a Z, com letras de A a Z. Porém, a nossa última coluna, ela se chama XFD, tá? Vocês vão já entender o porquê. É o seguinte, se for para colocar somente as colunas com as letras de A a Z, talvez a gente pudesse ficar sem suporte para alguma planilha de maior porte. Então, o que acontece? O Excel, pensando em uso de maior necessidade, em uso de planilhas de maior porte, ele desenvolveu várias das nossas colunas, tá bom?
Então, o que acontece? Por que eu tenho uma infinidade de colunas? Na realidade, 16.384 colunas. Porque há combinações. Por exemplo, quando eu chego na coluna Z, então começa uma nova sequência, que vai ser A, AB, AC, até que chegue em AZ. Quando chega na coluna AZ, então vai começar uma nova combinação, BA, BB, BC. E assim por diante, até que nós temos a nossa última coluna, que é a coluna XFD. Nas linhas, a nomenclatura das linhas é dada através de números, tá bom? Então, nós temos aqui os números que possibilitam essa diferenciação, ou seja, cada linha tem um número determinado, onde a nossa última linha tem o número de 1.048.576, ok? Então, colunas, tá bom? Nossas colunas estão aqui, são nomeadas com letras do alfabeto. Nossas linhas são nomeadas com números, ok? Quando uma linha cruza-se com uma coluna, ela vai gerar um pequeno retângulo, tá bom? Esse retângulo que é gerado através do cruzamento de uma linha com uma coluna, ele se denomina célula, certo? Então, cada retângulo desse que você consegue ver, tá? É uma célula diferente. E como que eu nomeio a célula? Como saber o nome de cada célula, já que nós temos uma infinidade? O nome da célula ele é dado baseado de acordo com a coluna e a linha a qual ele pertence, certo? Então, a exemplo aqui, em que célula eu estou? Eu vou observar a minha coluna, no caso a coluna D, e a minha linha, que é a linha 6. Então, isso quer dizer que a minha célula selecionada atualmente é a célula D6, tá? Nunca vai ser 6D, certo? Por quê? Porque a letra sempre vem antes do número na nomenclatura das linhas, ok? Aqui embaixo, nós vamos ter planilha 1, ok? Essa planilha 1 é apenas a inicial, certo? Inclusive para quem trabalha aí, por exemplo, com o Office 2010, vai observar que lá vai abrir Plan 1, Plan 2 e Plan 3. O Excel lá ele já inicia com 3 planilhas. Ah, mas aqui eu só iniciei com 1. O que quer dizer? Ah, quer dizer que você pode colocar quantas planilhas você desejar. Por exemplo, se eu clico aqui no mais, eu vou poder atribuir uma planilha 2. Se eu continuar clicando, eu vou atribuir várias planilhas, tá bom? Então, nosso foco aqui é a planilha 1 a qual a gente está trabalhando, certo? No caso, esse botãozinho do mais, claro, se a gente adiciona, a gente consequentemente vai poder remover. Ah, e se eu quiser remover uma planilha, como eu faço? Para remover a planilha é muito simples. Por exemplo, aqui eu vou remover a planilha 3. Eu clico com o botão direito nela e clico em excluir. Observe que a planilha 3 foi excluída, tá bom? Então, se eu quiser fazer a mesma coisa com a 2, eu clico com o botão direito e clico em excluir. Certo? Mas essas planilhas, elas só podem ser chamadas de planilha 1, planilha 2 ou planilha 3? Não. Essa planilha ela pode receber um nome diferente. Como que eu faço para mudar o nome da planilha? Eu clico no seu rótulo, aqui embaixo, no meu caso planilha 1, tá? Cliquei com o botão direito, aqui eu tenho renomear. Se eu quiser renomear, eu clico em renomear e coloco, um exemplo aqui, aula 1. Teclo Enter, ok, acabei de fazer a mudança do nome da minha planilha. Outra maneira mais simples é dar um clique duplo sobre o nome da planilha. Pronto. Então, coloco o nome que eu queira, certo? E teclo Enter normalmente.
Como o Excel ele vai ter muitas linhas e também nós vamos ter muitas colunas, ele vem personalizado com a barra de rolagem na nossa parte inferior e uma barra de rolagem aqui na nossa lateral direita, certo? Onde eu posso clicar e posso navegar nas minhas linhas e nas minhas colunas, ou seja, em toda a minha planilha, certo? Se eu quiser aumentar um pouco o espaço dessa barra de rolagem, eu posso clicar aqui e arrastá-la, ou ao mesmo para diminuí-la. Aqui abaixo, nós vamos ter então o modo de visualização. Aqui nós estamos no layout normal, nós estamos na visualização normal. Aqui do lado eu tenho a visualização de página. Quando eu clico nela, observa que eu vou ver a minha planilha como se tivesse dividido em páginas. Se fosse para imprimir, estaria aí uma página 1, a página 2, tá? E assim sucessivamente, tá? Aqui do lado nós vamos ter o nosso visualização de quebra de página. Esse caso aqui, o que acontece? Observe que só apareceu em destaque a minha pequena parte selecionada. Então ele exibiu, perdão, uma infinidade de células, ok? Observa que como não tem conteúdo, não está sendo realizada essa quebra de página. Então, eu vou clicar aqui no normal, claro. Observa que como eu marquei a quebra de página, aqui do lado, ó, irá aparecer uma pequena linha, cuja qual vai mostrar a divisão de cada página. Isso quer dizer que se eu fosse imprimir atualmente, a largura que iria ter o conteúdo da minha página seria o seguinte: iria imprimir o conteúdo até a coluna J e até a linha 50, tá certo? Por isso que isso aqui se chama quebra de página, porque vai mostrar exatamente a divisão de cada página. Aqui do lado nós temos os níveis de zoom, tá? Da nossa planilha, onde eu posso aumentar ou diminuir. Se eu clico aqui no menos, tá? Vai dividir, ó, de 10 em 10. Você observa que a proporção do tamanho de exibição vai diminuindo. Se eu clico no mais, consequentemente vai aumentar de 10 em 10. Ah, mas beleza, aí aumenta de 10 em 10, são só os múltiplos, perdão. Mas e se eu quiser, por exemplo, colocar um número que não seja múltiplo de 10? Tipo 117. Eu clico aqui onde está o número acompanhado da porcentagem e vai surgir essa tela, ok? Então, nessa tela aqui, ó, vai ter os níveis de zoom, onde eu posso personalizar. Um exemplo, se eu quero colocar 75%, 50%, 25%, 200%, isso vai ser variante. Ou se eu quero ajustar a seleção, para que a exibição se ajuste somente ao trecho selecionado. No meu caso, como eu quero personalizar, eu quero colocar um número, eu quero, como eu falei, 117, eu vou apagar, no meu caso aqui, 120, e vou colocar 117. Depois é só clicar em OK. Você vai observar que aqui na parte inferior vai estar 117%, tá bom? Voltar aqui para 100, clicar duas vezes, ele vai retornar, certo? Então, essa aí é a interface do nosso programa. Aqui eu vou ter a guia inserir, a guia layout da página, fórmulas, dados, revisão e exibir, certo? A gente não vai mexer ainda, a gente não vai trabalhar com essas nossas guias, pelo fato que essa primeira aula, para não ficar muito demorada, até porque ela sempre é um pouco mais demorada do que as outras, a gente não vai estender muito explicando, mas nas próximas aulas a gente vai ver. Só lembrando que aqui do lado, não falei, mas tem o botão, tá aqui na parte superior, próximo ao A e o 1, nós temos o botão onde serve para selecionar toda a nossa planilha de uma vez, seleciona todas as nossas células, ok? Lembra que no início da aula eu falei sobre a caixa de nome? Observa que em qualquer célula que eu clique, ela vai me mostrar exatamente a célula que se encontra selecionada. Ou então ela serve para mim poder identificar uma célula, selecionar diretamente. Vamos dizer que eu quero ir para a célula X200. Eu coloco X200, teclo Enter. Observa que quem está selecionado é a minha célula X200, tá?
Então, eu vou retornar aqui para minha célula A1. Ok, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula, tá? Caso tenham gostado, dê um like e se inscrevam no canal. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Valeu, galera!